os capacitados. Quando ele chamou Moisés, Moisés era pesado de língua. Então, Deus ele tem a especialidade em capacitar aqueles que ele escolhe. A pessoa, às vezes, se coloca no lugar de pequenininha, às vezes a pessoa diz que ela não tem capacidade, ou que ela não vai conseguir, mas é justamente na pequenez, ou na incapacidade, diria, que o homem, ele colocando o limite em si, é que Deus atua nesse limite que o homem coloca para dizer que o homem é capaz, porque é o próprio Deus que capacita. É o próprio Deus que alinha, que nasceu no coração de Deus. Então ele vem, toca e diz, é você. E quando ele marca, ele capacita. Ele traz a palavra, ele traz a esperança, ele traz a força. E quando menos o homem espera, ele está à frente de um grande exército. Mas o que é mais triste na nossa vida, né, é a pessoa viver assim aleatoriamente, sem saber o que é que, né, o que é que ele espera lá na frente, né? Porque a maior tragédia na nossa vida não é a morte, mas é uma pessoa viver sem propósito. Nós precisamos entender, procurar saber em Deus qual é o propósito que nos trouxe a essa terra, né? Tem pessoas que vivem assim, né, meio aleatoriamente, né? Mas nós precisamos, não, Deus me trouxe aqui para cumprir um propósito, e eu vou viver alinhado, eu vou viver, né, em conformidade com esse propósito, porque o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. Nós podemos até frustrar a nossa participação no propósito, mas o propósito não pode ser frustrado, porque ele é maior do que nós. Por exemplo, Moisés, quando ele foi levantado para um propósito, qual era o propósito da vida de Moisés? Libertar o povo de Israel lá da escravidão, lá de 430 anos, lá no Egito, né? Então, Moisés nasceu para isso, para libertar o povo e conduzir o povo até a terra prometida. A gente observa, só para você entender, Moisés passou 40 anos sendo preparado, né, para conduzir, né, o povo nesse propósito. Depois, mais 40 anos, ele foi para o deserto, e ele foi agora desaprender tudo que ele aprendeu lá no Egito para reaprender diante do Senhor. Aí, na terceira etapa, nos últimos 40 anos, foi de conduzir o povo de Israel, e aí Moisés consegue, de fato, ele, como um homem manso, como um homem, né, cheio de Deus, com intimidade com Deus, que para conduzir aquele povo tinha que estar mesmo assim, ó, com Deus. Mas quando chega lá no finalzinho, que ele já vai introduzir o povo, ele sai da linha, ele, né, quebra, né, pela questão da desobediência, ele quebra o propósito. Ele desobedece a Deus. Ele fere a rocha. Em outras palavras, ele cometeu um tríplice pecado, um pecado triste, um pecado que, na verdade, não tem perdão, que é o pecado de expor Cristo ao vitupério, ou seja, é crucificar novamente, né? E Moisés, na verdade, ele, em vez dele falar a rocha, ele fere a rocha. Cristo não poderia ser ferido pela segunda vez. E por causa disso, Deus não permite ele adentrar a terra prometida. Ou seja, o propósito de Deus se cumpre. O propósito era o povo de Israel, né, ser introduzido na terra prometida. Mas Moisés perde a grande oportunidade da vida dele de, né, concretizar, de introduzir, por causa desse pecado. E aí Deus remove ele, coloca Josué no lugar, e o propósito de Deus é cumprido. Então, o propósito é maior do que nós. Então, nós somos chamados para fazer parte desse propósito. Isso é muito privilégio. Agora, se nós não conhecermos, se nós não tivermos a revelação do qual vai ser a nossa participação, qual é o que eu preciso fazer nesse propósito, então aí eu acabo me perdendo. Então, eu volto a dizer que a maior tragédia na vida de um homem não é a morte, mas é ele viver sem propósito. Então,
Então, Deus, nesta noite, te chama para abrir os teus olhos e fazer você conhecer o propósito pelo qual você existe e por qual propósito você se encontra aqui. E eu queria dizer uma palavra para você. Nada vai te tirar, né, de diante do que Deus estabeleceu, do propósito. Por quê, pastor? A crise não é maior do que o propósito, né? O coronavírus não pode tirar você do propósito. A crise passa, né? Porque o propósito é maior do que a crise. Mas, infelizmente, as pessoas que estão perdidas e não sabem qual é o seu propósito acabam deixando com que a crise venha sucumbir, né, na sua jornada, em que você precisa abrir os seus olhos para buscar de Deus aquilo que, de fato, importa e interessa na sua vida. Mas, pastor, me fale aqui, pastor, você foi chamado, né, para ser advogado, né? Você hoje tem um trabalho, advoga numa empresa, no governo, tem a sua função, né? Mas você sabe que esse caminho que Deus permitiu, né, o pastor Alfredo está hoje trabalhando secularmente, é parte do propósito que Deus tem para, né, assim, cumprir diante da grandeza do que o Senhor há de fazer na tua vida. De fato, porque eu não tinha, desde a infância, eu não nasci com esse propósito. Eu não nasci. Então, Deus me chamou. E Ele foi plantando, foi trazendo, e a coisa foi clareando. E eu, entendendo qual era o propósito, fui me alinhando, porque é preciso que o homem se alinhe ao que Deus tem. Porque não é Deus que se alinha ao projeto do homem, é o homem quem tem que se alinhar ao projeto de Deus. Então, quando o homem ele entende qual é o projeto de Deus e se coloca na posição, ele é fadado ao sucesso e cumprir aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus já projetou. Porque Deus não traz revelação se não for para cumprir. Quando Deus traz revelação, é para cumprir, é para libertar, é para curar. Na verdade, a revelação de Deus já revela o que já é realidade, do que já aconteceu. Porque quando Deus fala, é porque Deus já fez. Exato. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Jonas. Jonas foi chamado para pregar, para falar ao povo de Nínive. E no início Jonas relutou. Então eu quero dizer para você que tem propósito de Deus e você sabe qual é o propósito dele na sua vida, não retarde. Porque o propósito de Deus vai ser cumprido. Mas o homem, ele tem essa capacidade de retardar na vida dele a promessa de Deus. Ele retarda. Então, Jonas, por exemplo, quando Deus chamou Jonas, Jonas retardou. E teve consequências por conta da desobediência. Quando Jonas entendeu qual era o propósito de Deus, em meio à calamidade, Jonas começou a orar. Jonas estava no ventre de um peixe. Quando começou a orar para que Deus mudasse, para que Deus implementasse o projeto. E aí sim, ele foi, Deus fez com que ele saísse do ventre de um peixe e fosse anunciar a Nínive o que Deus já havia ordenado. Engraçado que Jonas não podia fugir do propósito. Deus usou circunstâncias, né? Ele foi para Tarsis, lá dentro de um navio houve aquela tribulação toda, ele foi jogado no mar, mas Deus já tinha preparado ali, ó. Olha que coisa interessante. Deus preparou um peixe, pegou Jonas e por 3 dias vomitou lá em Nínive, porque o propósito era ele pregar lá para o povo de Nínive. Um povo que seria destruído, ele tinha que pregar e orar para que houvesse arrependimento. Então, eu queria dizer uma coisa para você. O que está acontecendo hoje no Brasil, né,
faz parte também de um propósito. Por quê? Porque muitas vezes o povo se afasta da presença de Deus. O povo, a Bíblia diz que nesses últimos dias o coração de muitos esfriariam, né? Muitos apostatariam da fé, muitos deixariam o amor, né? É por isso que lá em Apocalipse, o Senhor fala ao anjo da igreja: arrependa-te e volta. Volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor, senão eu removerei o meu candelabro de ti, a minha luz de ti, se não te arrepender. Então Deus cria circunstâncias para trazer de volta para Ele, para que o propósito venha se alinhar e venha se cumprir. Isaías diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também, né, é o propósito de Deus, é o pensamento de Deus, é o projeto de Deus. Então nós temos que nos alinhar diante do que Deus já pré-estabeleceu para a nossa vida. Por isso que eu digo que a maior pobreza na vida de um homem é ele viver aleatoriamente. O homem perde o seu tempo, vive, né, 30, 40, 50 anos sem entender o porquê que estar aqui. É somente quando ele consegue visualizar, entender, né, o propósito que Deus colocou dentro dele, aí sim, aí passa a fazer sentido a sua vida. Tudo tem sentido quando nós andamos alinhados com o propósito. Então, pastor Alfredo, eu gosto de falar sobre propósito, porque eu sei que um dia, né, Deus permitiu eu andar assim como você hoje é advogado, e há um tempo, né, como diz o autor de Eclesiastes, né, porque para todo propósito há tempo e modo. Existe um tempo, e às vezes a gente não entende, né? E tem também um modo, a forma como Deus vai implementar o propósito. E é por isso que tudo contribui, o texto que você leu, tudo contribui juntamente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, uma coisa que eu quero que você entenda direito: Deus é um Deus de promessas. As promessas de Deus estão embutidas no propósito. Quando Deus nos faz uma promessa, você pode ter certeza que a promessa de Deus já tem a garantia, né, da sua fidelidade. Já tem nele o sim e o amém. Tenha certeza do que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que ele te prometeu, olha, que chova canivete, que venha um inferno tentar impedir que os demônios se levantem, mas a palavra de Deus